Fala, E aí, professor. Daniel, tudo Tudo bem? bem? Como é que você tá? Tudo Beleza? certo? Boa noite aí para você, todos que estão acompanhando aí essa live. Um prazer estar aí com vocês essa noite para falar sobre o Enem. Show de bola. Ó, a gente convidou o professor Jamil para trazer aí várias dicas para gente, para você que está se preparando para o Enem. E para você que não conhece o professor, ele é autor de um manual de direito penal que já está ganhando aí o coração de todo mundo. Eu não estou com a nova edição aqui, professor. Fiquei sabendo que a nova edição vai chegar aí. Mas, ó, Manual de Direito Penal, parte geral e parte especial do professor Jamil. Você encontra aqui, ó, em um único volume, a parte geral e a parte especial. E você tem vários quadros, tabelas, esquemas, obra em maxi formato. E no final da live, a gente vai ter aí um cupom especial para você que está acompanhando a gente e para você que quer adquirir a nova edição do Manual do Professor com desconto. Professor, seja muito bem-vindo à nossa live. Muito obrigado, Daniel. E, Daniel, a pergunta que não quer calar. Quando que você vai se transformar no shapeado da Juspodium e a gente vai marcar aquele treino junto? Tô devendo, hein, professor? Não, vamos. Eu voltei até a treinar para quando a gente treinar junto, eu não pagar mico, né, professor? Para não ficar ali na anilha colorida e tudo mais. Mas vamos marcar sim. Vai marcar, é compromisso aqui na live. Boa, compromisso aqui na live. Ó, pessoal, vou marcar um treinão aí com o professor para virar. Porque eu mostrei para ele, né? A gente teve alguns comentários no Twitter do pessoal me chamando de gordinho da Jus. Aí, para a gente mudar um pouco essa situação, vamos marcar esse treinão. Vai ser o shapeado da Jus. Pô, você como juiz, hein, professor? Acho que não tem juiz mais fibrado que você, hein? Tá? Imagina. Mas então, ó, pessoal, vamos deixar um like aí. Quem quiser, projetinho shapeado da Jus, escreve aí, deixa o like. A gente vai convencer o Daniel a entrar no projeto. E sobre o tema da live de hoje, ó, você que tiver dúvidas, né? Como é que vai funcionar a dinâmica aqui? No final da live a gente vai abrir para as perguntas e aqui embaixo a gente tem uma caixinha com ponto de interrogação. Então você clica nessa caixinha e manda a sua pergunta para a gente não perder a sua pergunta ao longo da live, tá bom? Então a gente deixa tudo concentrado ali e no final a gente vai abrindo a caixinha e vai respondendo todo mundo, tá bom? Então, professor, boa exposição aí. Muito obrigado. Então, vou começar. Começando. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu tenho aqui pouco tempo, claro, né? Vocês devem ter olhado o edital do Enem. O edital de penal ele é bastante extenso. Então, claro, não seria possível aqui, em pouco tempo, eu esgotar o edital. Mas eu acho que tem uma... Eu vou falar um pouco de preparação depois, tá? Nessa primeira parte, eu vou pincelar temas de direito penal que eu acho que podem aparecer na prova. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vê aqui que penal tem uma carga alta, né? 12 questões. Processo penal não aparece aqui como disciplina destacada, mas está dentro de constitucional. E a gente vê ali 16 questões de constitucional, podemos esperar aí algo em torno de 2 questões de processo penal dentro de constitucional. E o fato de processo penal estar dentro de constitucional nos sugere que há aí uma boa chance do examinador... Ó, os cachorros aqui. Uma boa chance do examinador querer cobrar alguma coisa relacionada a processo penal constitucional. E eu acho que pelo próprio caráter da prova, já que ó, os cachorros hoje estão... Será que eles vão deixar a gente fazer a live, Daniel? Os cachorros, hein, professor? Eu tenho 2 cachorros que eu resgatei, que eles estavam na rua e... E agora chegou, enfim, estão fazendo um barulho aí, porque chegou alguém aqui. Bom, eles já vão parar. Boa, acho que pararam. Então, vamos lá. Espera aí. Vamos aguardar aí, eles darem uma silenciada. Não, vou aproveitar então. A gente recebeu uma caixinha de pergunta aqui,
foi até curioso, vou até colocar, mandar aqui para gente. Que professor lindo! Eu acho que você tem aí, professor, uma legião de fãs. Pessoal colocando, não perde a oportunidade de poder elogiá-lo aí. Show de bola. O treino está dando resultado, hein? Muito obrigado mesmo. É bom porque dá tempo aí do pessoal ir chegando, né? Não, boa, boa. Bom, acho que agora acalmou. Bem na hora, resolvem fazer a entrega. Bom, então vamos lá. Como eu estava dizendo, pessoal, é bem provável que a gente tenha questões aí de processo penal e de penal no campo principiológico. Primeiro, porque processo penal está dentro de constitucional. E segundo, porque o próprio caráter da prova sugere isso. É claro que não dá para afirmar, porque ainda não houve, né, nenhuma prova dessas, mas como a gente está aí diante de um pré-concurso, né, eu acho que vai ser esse o caráter geral, sabe? E nesse sentido, o que eu acho que é muito importante vocês estudarem é o artigo 5º da Constituição, tanto em penal quanto processo penal, inciso 37 ao inciso 68. Então, o 37 ao 68, ele contém aí as disposições de penal e processo penal. A probabilidade de cair algo nessa linha é bastante grande. E a FGV gosta muito de trabalhar com questões práticas. Então, provavelmente, o examinador vai trazer algo nessa seara principiológica e transformando em algum caso prático. Isso é o mais provável aí que a gente vai ter. Então, eu acho muito importante vocês resolverem muitas questões da FGV. Tem um site, não vou nem falar o nome aqui, mas tem um site bem conhecido de questões de concurso. Vocês podem entrar lá e escolher a banca FGV e coloca lá questões da magistratura. E resolver muitas questões até o dia da prova. Eu acho que vale muito a pena para pegar o jeitão da FGV. Mas então vamos lá. Eu falei que eu ia pincelar coisas que eu acho que vão aparecer. Então eu vou pincelar aqui e depois vocês vão me cobrar. Falar, ó, Jamil, o que você falou lá caiu mesmo. Ou então não caiu. Mas eu acho que a gente vai acertar coisas aqui. Então vamos lá. A gente tem lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, o princípio da legalidade e também da irretroatividade da lei penal, né? O inciso 39 e também o inciso 40. Eles falam, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, temos aí o princípio da irretroatividade da lei penal, que vocês conhecem bem, né? A lei penal só pode retroagir para fatos anteriores à sua vigência se for favorável ao réu, nunca em prejuízo. Isso é algo bastante simples e dificilmente vai cair só isso na prova. Um ponto que eu acho legal a gente lembrar, porque isso sim despenca e pode aparecer, é a súmula 711 do STF, que fala o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que João, ele sequestrou a Fernanda e a manteve em cativeiro, sob a vigência da lei A. Sobreveio a lei B mais grave, enquanto Fernanda ainda está em cativeiro. Estamos aí diante de um crime permanente, aquele que se prolonga, se protrai no tempo, e em razão da súmula 711, como o crime é permanente e a permanência continuou, mesmo após o advento de uma lei nova, essa lei nova é aplicável mesmo que prejudicial. E o mesmo vale, pessoal, cuidado, para o crime continuado. É aquela hipótese em que a gente pratica vários crimes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Então vamos imaginar o seguinte cenário, olha só que questão boa para cair na prova. O João, ele pratica um furto numa residência, ele entra lá e subtrai o botijão de gás. Eu atuei em Cafelândia, era muito comum isso. E aí, tudo bem. Aí, no dia seguinte, ele entra na residência B e subtrai de novo o botijão de gás. Dali a alguns dias, ele entra na residência C e pratica o mesmo delito. Estamos aí diante de uma continuidade delitiva. Crimes praticados nas mesmas circunstâncias, de tempo, lugar, modo de execução. Vamos imaginar que ele praticou o primeiro furto, o segundo furto, e quando ele praticou o terceiro furto, havia sobrevindo uma lei nova, prejudicial ao réu. Por exemplo, uma lei que tornou mais severa
a pena do furto. O que acontece quando estamos diante de continuidade delitiva? A gente vai ter um bloco aí de continuidade e como o terceiro crime foi praticado sob a égide da lei mais grave, ele vai responder, então, pela lei mais grave. Entenderam? Então, essa questão do advento de uma lei nova ser aplicável na permanência vale também no crime continuado, súmula 711. Fique ligado, porque pode aparecer algo nessa linha. Prosseguindo, aqui eu vou pincelar mesmo, tá, pessoal? Não dá tempo de aprofundar. Outro artigo, inciso interessante, é o inciso 41, que diz: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E o 42 diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, fique de olho, porque esse tema, racismo, ele está muito na moda. Lembre-se, então, que são crimes imprescritíveis de acordo com a Constituição Federal: o racismo e ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eu uso a palavra, eu gosto dessas palavras mnemônicas, né? A palavra ira, para não esquecer. I de imprescritível segundo a Constituição Federal. Qual é imprescritível? Ira, R, racismo, e A, ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O examinador, ele gosta de colocar questões com outras situações de crimes para você achar que são imprescritíveis e não são. Então, ele coloca lá, por exemplo, crime de estupro de vulnerável, crimes que causam uma ojeriza, né? Ele coloca lá para você achar, não, esse é imprescritível, mas cuidado, segundo a Constituição, então, ira, só o R, que é o racismo, e o A, ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Beleza? São esses os imprescritíveis. Ainda sobre racismo, é legal a gente lembrar que o STF entendeu que a homofobia e a transfobia são espécies de racismo, porque eles entenderam que racismo não tem sentido biológico, já que todos integramos a mesma raça, a raça humana. Então, a expressão racismo tem sentido político-social e abrange grupos que, por razões históricas, sofrem preconceito ou discriminação. Então, o STF entendeu que homofobia e transfobia podem ser considerados racismo. E lembre-se também que a injúria racial, de acordo com o STF, é uma espécie de racismo. Então, é crime imprescritível. Fique atento aí para essas questões. Algo nessa linha pode muito aparecer na prova. Então, cuidado. Depois, pessoal, a gente vai lá para o inciso 43 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então, primeira coisa, esse dispositivo ele trata dos crimes hediondos e equiparados. São os hediondos, lá da lei dos crimes hediondos, e os equiparados. Os equiparados, eu gosto de lembrar aí dos 3 T's, né? Que é o tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Então, hediondos mais 3 T's. Quais são as consequências que eles sofrem de acordo com a Constituição Federal? Eu lembro, também eu adoro essas palavrinhas, tá? Mas eu lembro da palavra figa. Figa. Eles são insuscetíveis de quê? F, fiança, I, indulto, G, graça e A, anistia. Então, crimes hediondos e equiparados são insuscetíveis de figa, fiança, indulto, graça e anistia. É bem verdade que a Constituição ela só veda a fiança, a graça e a anistia, né? O FGA. Mas a lei dos crimes hediondos também veda o indulto. Então, temos aí o figa, insuscetíveis de fiança, indulto, graça e anistia. Depois, pessoal, o inciso 45 diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ele trata do princípio da pessoalidade, personalidade ou intranscendência, né? A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Sobre esse princípio, o que eu acho que pode aparecer? Pode aparecer o seguinte: quando a gente olha a segunda parte desse dispositivo, não sei se vocês estão com a Constituição aberta, ele diz assim, né? A primeira parte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
E depois, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Aí então alguns pensam assim, então temos aqui uma regra de que a pena não passa da pessoa do delinquente e uma exceção que a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens podem ser estendidas aos sucessores? Não. Cuidado, não é uma regra e uma exceção, é uma regra e a confirmação da regra. Porque a parte final diz que, então, a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento podem ser estendidas aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, muito cuidado, não é regra e exceção, é regra e regra. Depois, eu estou pincelando aqui todos os aspectos constitucionais ligados a direito penal, beleza? Depois o 47 diz, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Sabemos que existe pena de morte no ordenamento brasileiro somente no caso de guerra declarada, porque o Código Penal Militar, ele traz os crimes cometidos em tempos de paz e os crimes cometidos em tempo de guerra. E nos crimes cometidos em tempo de guerra, alguns deles são apenados com a morte. Então, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo. Não é possível penas de caráter perpétuo. Por isso, até que o artigo 75 do Código Penal, ele limita as penas a 40 anos. Né? O tempo de cumprimento de pena não pode exceder 40 anos. Era 30 anos e houve o aumento para 40 anos com o advento da lei anticrime. Também não haverá penas de trabalhos forçados. Uma pergunta que costumam fazer é a seguinte: o sujeito que se recusa a trabalhar, no caso o condenado, né? Então o condenado que se recusa a trabalhar, ele comete falta grave, de acordo com a lei de execução penal. Seria isso, então, um trabalho forçado, já que se o condenado não trabalhar, ele comete falta grave? E a resposta é não. O STF e o STJ já se manifestaram no sentido de que trabalho forçado é aquele praticado mediante coação moral ou física. A mera previsão legal de uma consequência, no caso do não trabalho, da recusa ao trabalho, não é trabalho forçado. A própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos também prevê que o trabalho decorrente de condenação não é considerado trabalho forçado. Também não haverá penas de banimento, que é a expulsão do nacional do território, e também não haverá penas cruéis, né? Aquela que impõe um sofrimento físico ou moral. Depois, pessoal, o 48, ele diz, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. De acordo com a natureza do delito, a lei de execução penal, ela traz separações de presos, porque é importante que presos, por exemplo, reincidentes, fiquem separados dos primários, então tem toda essa distinção. De acordo com a idade, também, né, por exemplo, os menores cumprem pena em estabelecimentos, cumprem medida socioeducativa em estabelecimentos próprios, enquanto os adultos cumprem pena em estabelecimentos penais. É uma distinção em razão da idade. E do sexo do apenado, né? Tem várias distinções também em razão do apenado ser homem ou mulher. Por exemplo, tem alguns benefícios, né? Algumas prerrogativas, sendo a condenada gestante, mas isso está lá na lei de execução penal. Depois, o 49 diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Aqui é princípio da humanidade. Também nada a comentar aqui no sentido de aparecer na prova, né? A mera leitura é suficiente para a compreensão do dispositivo. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Depois, o 51 diz: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas na forma da lei. Esse 51 vale a pena vocês terem ele bem memorizado. A gente está tendo agora, né, na quarta-feira, o STJ vai julgar o caso Robinho.
que ele cometeu um crime na Itália, veio para o Brasil e não é cabível a extradição de brasileiro nato. Então, o STJ vai julgar a questão da possibilidade da transferência da execução da pena. Por esse assunto vir à tona, pode ser que esse inciso da Constituição ele acabe também ganhando alguma relevância quando o examinador estiver lá vendo o que ele vai cobrar. Ele fala, opa, essa questão aqui está em alta, né? Então, o inciso 51 merece também a sua atenção. Depois, pessoal, o inciso 52, aliás, o inciso 57, ele diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, até um dispositivo mais relacionado ao processo penal. O que eu quero falar para vocês aqui? Esse dispositivo, ele trata do princípio da presunção de inocência. Eu acho que isso é também um dispositivo quente para cair na prova, bem importante. Porque a gente teve várias idas e vindas do STF no tocante a esse tema, né, da possibilidade da execução provisória da pena de réu preso. Então, eu vou relembrar aqui vocês como funciona isso para ninguém errar. Então, a primeira questão é a seguinte: vamos falar primeiro da execução provisória da pena de réu preso, réu que responde preso ao processo. Então, vamos imaginar que João praticou um roubo, ele foi preso em flagrante, vamos imaginar, ele ficou 2 anos preso, enquanto o processo caminhava, o juiz de primeira instância condenou o João e determinou que ele continuasse preso. O João recorreu para o Tribunal de Justiça, preso, o Tribunal de Justiça manteve a condenação. E ele, então, recorre lá para o STJ, para o STF, né? Ele lança a mão dos recursos constitucionais. Pensando nesse cenário, é possível a execução provisória da pena do réu preso? Resposta: sim. Isso é tema pacífico, pessoal, no âmbito da execução penal. Porque se não fosse possível a execução provisória da pena, nesse caso, em que ele responde preso ao processo, ele teria que aguardar o trânsito em julgado da condenação para ter, por exemplo, direito à progressão de regime. E não é assim que funciona. A partir do momento que o sujeito é condenado em primeira instância, se ele está preso, o que acontece? O juiz de primeiro grau, ao condenar o sujeito que responde preso ao processo, ressalto, o juiz expede uma guia de execução para o juiz da execução. Se há recurso em andamento, essa guia de execução é provisória, porque justamente vai ser dado início à execução provisória da pena. E o João, enquanto ele recorre para o TJ, para o STJ, para o STF, ele faz jus aos benefícios da execução penal. Ele pode, por exemplo, obter a progressão de regime. Entenderam? Agora, a questão que merece máxima atenção e é a mais provável de cair na prova é a questão da execução provisória da pena de réu solto. Então, vamos imaginar que João ele praticou um roubo e ele responde solto ao processo. Ele está solto e o juiz de primeiro grau condena o João, mas como ele está solto, o juiz diz que ele pode recorrer em liberdade. O João, então, lança a mão de apelação para o Tribunal de Justiça e o tribunal confirma a condenação do João, certo? João não está satisfeito, foi condenado em segundo grau, agora ele lança a mão dos recursos constitucionais, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Vem a questão: com a condenação em segunda instância, no caso de João responder ao processo solto, na hipótese dele querer recorrer para o STJ e para o STF, com a condenação em segunda instância, necessariamente começa a execução da pena? Ou seja, o Tribunal de Justiça, ao condenar João, determinará automaticamente a expedição do mandado de prisão? Entenderam a questão? E a resposta atual é não. O STF fixou o entendimento de que a prisão antes do trânsito em julgado da condenação, ela pode sim ser decretada, tanto pelo juiz quanto pelo tribunal, ela pode ser decretada, mas ela não é automática. A prisão depende de juízo de cautelaridade. O juiz vai ter que fundamentar, é uma hipótese de prisão preventiva.
Então, tanto o juiz quanto o tribunal podem decretar a prisão do réu, do João, no meu exemplo, mas terão que fundamentar, é uma prisão preventiva, decretada com base em juízo de cautelaridade, não é uma prisão automática. Entenderam? Então, essa é uma questão muito, muito importante e que pode aparecer na sua prova. Outras questões aqui, pessoal, são mais ligadas ao processo penal. A gente falou praticamente todos os dispositivos constitucionais relacionados ao penal e processo penal. Veja como não são muitos. E justamente por isso, uma chance enorme de algo que eu falei aqui aparecer na sua prova. Depois vale mencionar o 37, que diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção, está consagrando o princípio do juiz natural. O 38, ele reconhece o júri, né? Diz que é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados. E aí tem 4 princípios constitucionais do júri: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que são, né, o crime de homicídio doloso, aí a gente tem a induzimento, instigação ou participação em suicídio, o infanticídio e o aborto, né, são os crimes dolosos contra a vida. Podem questionar o seguinte: essa competência do júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é uma competência mínima ou máxima? Em outras palavras, o legislador infraconstitucional, ele pode criar outras hipóteses, outros crimes julgados pelo tribunal do júri? O que vocês acham? E a resposta é sim, pode. Essa competência constitucional é mínima. O legislador infraconstitucional pode estabelecer outras hipóteses. Não só pode, como ele já fez. O Código de Processo Penal atribui ao tribunal do júri competência para julgar os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. Então, o sujeito praticou, por exemplo, um homicídio doloso e ocultação de cadáver. Crimes conexos, havendo aí a conexão, ambos serão julgados perante o tribunal do júri. Então, são essas as questões que eu gostaria de trazer. Claro, foi uma pincelada, mas eu ressalto. Então, fiquem bastante atentos ao artigo 5º, inciso 37, ao 68 da Constituição Federal. A gente comentou quase todos eles aqui, e os que eu não comentei são aqueles que dependem de uma simples leitura. Então, acho que teremos muitas questões aí nessa linha. Beleza? Eu gostaria de falar um pouco também sobre como estudar, mas eu acho até que já houve algumas perguntas nesse sentido, então posso falar um pouco sobre isso, respondendo as perguntas, né, Rodrigo? Boa, professor. Bom, a gente teve algumas perguntas aqui, eu já vou subir aqui as perguntas, mas eu queria tirar uma dúvida minha, professor. Diga. Como é que foi que você decidiu pela magistratura? Como é que foi esse trajeto para você, a sua jornada de estudos, desde a graduação? Como é que você se preparou? Quanto tempo levou até você se tornar um magistrado? Então, é engraçado, né? Porque desde criança eu queria ser juiz. Eu acho que foi vendo uma série que chamava Justiça Final. Você nem vai lembrar dessa série. Mas eu era criança, eu assistia, eu adorava. Eu falava, é isso que eu quero ser juiz, eu quero ser juiz. E aí quando meus amiguinhos falavam, não, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser astronauta, eu falava, eu quero ser juiz. Uhum. E aí eu já entrei na faculdade, fui fazer Direito, nunca tive dúvida, fiz a faculdade já sabendo que eu queria concurso. Eu me formei, só que eu não era um bom aluno. Então eu era aquele cara que sentava no fundão, eu ia para todas as festas, eu participava de todos os eventos sociais da faculdade, era da atlética. Já malhava na época, já? Já, eu fazia musculação, fazia jiu-jitsu, era diretor do jiu-jitsu lá da atlética. Então eu terminei a faculdade e eu não sabia muito pouca coisa. Uhum. Mas eu tinha determinação, assim, eu pensava, não, quando eu me formar, eu vou atrás, eu vou passar no concurso. Haja o que houver, custe o que custar. E aí eu comecei minha jornada. Aí eu fiz 5 anos de cursinho. Eu tinha o hábito de fazer, eu achava que me dava um ritmo e tal, e na época não tinha. E eu falo isso, eu não estou falando porque eu estou aqui na editora, não, eu estou falando da pura verdade. Uhum. Na época,
ainda não tinha os livros bons que tem hoje. Assim, claro que tinha livros bons. Você tinha lá o Orlando Gomes para estudar civil, tinha livros bons, mas eram livros muito extensos, não eram minimamente voltados para concurso. Então você tinha que acabar pegando aqueles tratados, era inviável. E aí qual que era a solução para quem queria passar no concurso? Era fazer cursinho, era a única alternativa. Até havia quem passava estudando por livros, mas era algo raro, muito difícil. E aí, então eu fui fazendo cursinho, aí eu vou até aproveitar e falar do método de estudo, porque eu acho que... Tem comentou aqui, não sei se tem a ver com isso, professor. Mandaram aqui, cadê? Sobre uma questão de revisão. Exato. Professor Jamil, queria saber um pouco mais sobre seu método de revisões. Então, olha só o que aconteceu. O primeiro ano de cursinho, eu estudei, fui lá, prestei a magistratura e fui muito mal. Muito, muito mal. Era algo assim, sem questões, eu acertei 20%, 25%. Eu lembro que eu fiz a conta e eu cheguei à conclusão que se eu tivesse chutado, eu teria dado no mesmo. Depois de um ano de cursinho. Resultado nenhum. Segundo ano de cursinho, eu fui lá prestar, eu melhorei pouca coisa. Ficou um pouquinho acima da margem ali do que uma pessoa que chuta tudo acerta, mas muito pouco. Acertei, tipo, 35% da prova. Aí eu comecei a pensar, caramba, será que não vou conseguir? Aí no terceiro ano de cursinho, eu vou dar o crédito aqui, eu fui fazer um curso que chamava Flávio Monteiro de Barros, FMB. Aliás, é autor da Juspodium, né? Ele tem um manual aí. E aí, no primeiro dia de aula, o FMB, ele veio para explicar como estudar. Essa foi a aula mais importante que eu já vi na minha vida. Essa aula mudou a minha vida. E eu vou falar o que ele falou na aula, eu vou falar aqui. Ele falou assim, olha, se você quiser usar outro método, pode ser que funcione e você vai passar, beleza. Mas eu vou ensinar um método aqui para você passar de forma segura e rápida. Ele falou assim, por exemplo, você quer ir para a Bahia. Se você quiser ir andando, você vai chegar. Se for de avião, você vai chegar mais rápido. Então, eu vou ensinar um método. Aí ele falou o seguinte, olha, quando você for estudar, você monte um quadro de horários que permita com que você estude todas as disciplinas ao longo de cada semana. Então, tipo, cada semana tem que estudar todas as disciplinas que vão cair no seu concurso. Então, por exemplo, segunda é penal, terça é civil, quarta é constitucional administrativo, tem que distribuir. Tudo bem. Esse é o primeiro passo. Aí, qual é o segundo passo? Segunda-feira, vamos imaginar que eu vou estudar penal. Eu leio o penal, vamos imaginar que eu cheguei até a página 10. Eu tenho que ter no meu quadro de horários, eu marco lá, penal, cheguei até a página 10. Eu ponho uma marcação lá. Cheguei até aqui. E quando você estiver lendo pela primeira vez, você grifa aquilo que for mais importante. Beleza. Na segunda semana, quando você for estudar penal, o que você faz? Todo mundo, 95% das pessoas, avança. Hoje eu vou estudar da 10 em diante. Não, não é isso. Ele fala, revise tudo que você estudou na semana anterior e depois você avança. Só que você não vai reler tudo ponto a ponto. Você já grifou o que é importante. Você vai passar o olho no que você grifou. E aí você avança. Aí você chegou até a página 25. Marca lá, 25. Na terceira semana, você vai revisar as 25 e depois avançar. E aí eu levei isso ao extremo. Eu revisava tudo toda vez. Toda vez antes de avançar, eu revisava. E para o pessoal que está assistindo, está pensando assim, mas será que eu devo revisar? Você consegue saber que você precisa revisar e que esse método é importante na segunda semana. Porque você vai ver que na segunda semana, quando você for revisar as 10 páginas da semana anterior, vocês vão ver que vocês já não lembram quase nada. Uma semana depois. Agora, imagina se você fosse avançando. Quando você termina,
a sua retenção é próxima de zero. Porque na vida a gente é treinado para estudar como se estivesse lendo um livro de ficção, né? E livro de ficção é assim mesmo, você vai avançando, você não revisa. Você vai avançando para terminar a história. Só que estudar não é assim, porque quando você termina o livro, eu pego o meu livro lá, eu termino. O que acontece quando eu termino se eu não tiver memorizado tudo que eu li? Nada. Você não vai ganhar um prêmio, não vai acontecer nada. Simplesmente você terminou e não serviu para muita coisa, porque você não reteve. E, infelizmente, a gente tem que ser honesto, o concurso público ele exige muita memorização. Muita memorização. Claro que muitas coisas a gente consegue compreender para evitar a necessidade de memorizar. Mas mesmo essa compreensão, ela tem uma carga aí de memorização, né? Você memoriza a lógica. Então, concurso público é triste, mas é verdade. Concurso público é um concurso de memorização. Simples assim. É só você pensar, se você tivesse todos os livros para fazer a prova com consulta e tivesse tempo, você não passaria em qualquer concurso? Ou seja, se você memorizar aquilo, você passa. E esse método de revisão, então, ele faz com que você memorize. E a memorização é tão absurda, você chega num nível de memorização que, assim, eu lembro que o estudo, depois de um tempo, ele vira monótono. Porque você já memorizou, você já leu tantas vezes, 10, 20, 30, que você começa a conseguir saber o que vai vir na página seguinte, na outra. Você nem precisa mais, depois de um tempo, fisicamente virar as páginas. Se você parar e fechar os olhos e se concentrar, você consegue fazer a revisão sem o livro ou o material que você estiver usando. Então, façam esse teste, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Porque também não deu certo só para mim, né? Eu fiz o cursinho, era eu e um amigo meu. 2 eram à esquerda, a gente não conseguia nada. Começamos, aí a gente aprendeu o método de revisão, aí a gente falou, vamos fazer? Vamos fazer. Primeiro concurso que apareceu, o concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Esse cara prestou, passou. Passou no primeiro concurso público depois que ele estava usando o método. E eu, algum tempo depois, passei na magistratura, né? Desde que eu comecei a utilizar o método, eu nunca mais fui reprovado numa prova de primeira fase da magistratura. Eu sempre passava com folga para a segunda fase. E aí eu conto a história da segunda fase, né? A história da segunda fase foi assim. Eu ia fazer a prova e não passava. Fazia e não passava, a prova escrita. E aí eu, putz, eu não sei o que está acontecendo. E minha letra era muito feia. Eu tinha um amigo que estava prestando a OAB. E ele não passava na segunda fase da OAB também, a prova escrita. Ele quase que gabaritava a primeira e não passava na segunda. Até que um dia, um outro cara, um amigo em comum, falou assim, pô, meu, sabe aquele nosso amigo lá que não passava na segunda fase da OAB? Ele passou. Ele começou a fazer um curso de caligrafia e a letra dele agora parece a letra do Dom Pedro. O cara falou. Aí eu liguei para ele, né? Liguei pro cara, falei, que história é essa aí do curso? Aí ele falou, não, cara, eu tava assistindo a Ana Maria Braga e aí foi um professor de caligrafia. Aí eu fui lá, entrei no site, achei o curso, me matriculei, comecei a fazer e a letra fica mal bonita tal. Aí eu fui para a OAB com essa letra, fiz a prova ficou linda visualmente. Só pela estética, é claro que o cara já tinha bagagem, né? Não vamos imaginar assim, o cara não sabe nada, mas o ponto é, a gente vai... Eu tinha a seguinte ideia, eu não vou deixar nenhuma pedra sem virar, entendeu? Você vai fazer tudo o que tem para fazer para passar. Aí fui lá, fiz o curso de caligrafia, fiquei lá com a letra do Dom Pedro também. Boa. E depois do curso de caligrafia, passei na segunda fase e aí passei no exame oral. No exame oral eu passei de primeira e fiz fonoaudiologia quando eu fui prestar o exame oral para melhorar, né? Então eu respondia muita questão oralmente, treinava muito. Então é isso. Eu sempre pensava assim, eu tenho que dar um tiro de canhão, entendeu? Né? Você não pode ir assim, eu vou tentar mais ou menos. Não, um tiro de canhão. O que tem para fazer para passar? Vou fazer tudo.
E uma hora eu vou passar, não é possível. E deu certo. E se deu certo para mim, tenho certeza que todos que estão aí nos ouvindo, que estiverem dispostos a dar essa raça e tiverem paciência, tenho certeza absoluta que passam em qualquer concurso. Que legal. Muito bom, professor. Muito preciosa aí essa dica, essa forma de estudar, forma de revisar. Você chegou com tudo, né? Não era só o conteúdo que estava tinindo, mas a letra estava muito bonita, a oratória também estava excelente. E aqui a gente recebeu outras perguntas, professor. Uma, Manda. essa aqui eu achei interessante. Ó, professor, você acha que atividades físicas ajudam nas atividades intelectuais? Então, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Eu vou até contar uma história, que é a seguinte. Quando a gente está na terceira fase, que a gente passa para a fase oral da magistratura, tem uma semana de psicossocial. Muitas pessoas não sabem disso, né? Antes de fazer o exame oral, o psicossocial é uma semana o dia inteiro. Aqui em São Paulo é assim. E é você com outras pessoas que estão também disputando. Aí tem dinâmica de grupo, igual empresa privada, assim, tem isso. E é uma psicóloga e uma assistente social que conduzem esse psicossocial, né? Aí tem de tudo. Tem o psicografia lá, tem dinâmica de grupo, faz teatro, faz redação, e conversa com uma e conversa com a outra, enfim. Uma semana, todo o dia inteiro, imagina que... Né? E quando terminou, era possível ir lá numa devolutiva, né? Que elas falavam como você se saiu e tal. Aí eu fui. E a psicóloga falou para mim assim, ela falou, a gente notou que você é muito disciplinado, você tem uma questão com rotina que foge ao comum. Aí ela falou para mim assim, tem alguma atividade que você faz fora o estudo que tenha proporcionado isso, que faça com que você tenha criado esse nível de disciplina? Eu achei muito engraçado ela perguntar isso, porque eu não tinha falado nada até então, né, da academia. E aí eu falei para ela, eu falei, sim, eu faço musculação. E na musculação é muito parecido. A gente tem as rotinas, tem os treinos, as séries. É como se fosse um estudo, né? Cada dia tem os agrupamentos que você vai treinar. É algo que também causa dor, né? Desconforto físico. Demora anos para você conseguir algum resultado. Mas isso tudo ajuda muito no treino. Tem vários estudos que mostram que o exercício físico ajuda no treino. Quando você está treinando, nunca, nunca esqueça, pessoal, nunca esqueçam que a mente, ela é física, tem um componente físico. O cérebro, ele não é algo imaterial, ele é físico, ele está no seu organismo. Então, quando você treina, você inclusive oxigena. Tem vários estudos que mostram que o treinamento ajuda na oxigenação do cérebro. Isso faz com que o seu raciocínio fique melhor, mais rápido, ajudando na memorização. Então é muito importante. E sem contar ainda o aspecto psicológico mesmo. Eu falo que eu só não enlouqueci na época de estudos porque eu treinava todo dia. Porque é algo muito pesado, né? Você estudar e vai lá e não passa, e a família cobra, e os parentes cobram, e tem sempre aquela pessoa que vem fazer uma gracinha, que vem menosprezar você de forma maldosa. Eu acho que todo mundo já passou, ainda vai passar por isso, quem é concurseiro. E a academia é uma coisa que ajuda você a desestressar, sabe? Então eu colocava, inclusive, a academia no horário do dia, que era mesmo uma válvula de escape. Assim, eu falava, meu, nesse momento aqui eu não vou mais aguentar estudar. Tipo, é aquele momento que, assim, não vai dar mais, já estou muito cansado. Aí eu ia para academia. Eu voltava, parecia que tinha dado um reset no meu cérebro. Eu voltava, tomava um banho e já estava disposto de novo, sabe? Mesmo se você não tem a possibilidade de treinar todo dia, mas pelo menos de sábado, domingo, hoje todas as academias abrem, quase todas, né? De domingo, feriado. Se você conseguir 2 vezes por semana, eu tenho certeza que vai ajudar muito no desempenho no concurso público. Então, assim, é algo essencial. Pô, show de bola, professor. Teve uma pergunta aqui, ó. Vou priorizar quem está aqui na live.
Messias 101, ele pergunta, professor, gostaria de saber algumas dicas de estudo para a área policial. Estou muito perdido. Então, às vezes perguntam, né, para a área policial ou para a magistratura, mas assim, a, a técnica é sempre a mesma. Você vai fazer o seguinte, seja lá o concurso que for, o primeiro passo, na verdade eu até já falei sobre o estudo, mas tem um passo prévio, que é o material. A primeira coisa é você ver qual é o concurso que você quer e ter o material. Como você consegue o material? Uma das formas mais rápidas, não é porque eu estou na editora, mas é verdade, é o livro. Hoje tem livros excelentes, você consegue comprar o livro e você vai ter o material pronto. E aí você se informa qual é o melhor livro de cada matéria, né? Conversando com outras pessoas. Ah, muito obrigado. Você vai ter acesso ao material. Ah, não, mas eu não quero livro, eu quero cursinho. Beleza, faça o cursinho. O importante é, o primeiro passo é você ter o material. Livro, cursinho, tudo isso funciona. Não dá para dizer assim, ah, não, só funciona se for livro, só funciona se for cursinho. Não, o material tem que ser bom. É o único requisito. A gente teve um comentário. Depois que você tem o... Ah, é o livro, né? Eu sou péssimo vendedor, né? Eu tinha que fazer um merchan, né? Ó, a pessoa colocou no nosso story. Seu manual é extremamente didático, professor. Estou muito satisfeito com o que encontrei. Então a gente recebe esse tipo de mensagem acerca do seu manual. Pessoal, de fato, você pega o manual do professor Jamil, você já percebe que é muito diferente de outros manuais, né? Ele tem esse tamanho maior, ele tem tudo em um volume único. Você tem ali vários quadros, destaques, esquemas, tudo muito bem explicado. A mesma didática que a gente encontrou aqui ao longo da live, quando ele estava explicando ali os mnemônicos, por exemplo, e tudo isso você vai encontrar aqui dentro do manual do professor. E já aproveitando esse tema, a gente tem um cupom de desconto para o manual, tá? Um cupom exclusivo para quem está aqui na live. E, claro, vocês podem divulgar, o professor também pode divulgar esse cupom de desconto para a obra dele. E o cupom, adivinhe só, o cupom é ENAM. Espera aí. ENAM, cupom de desconto ENAM. Então, pessoal, com o cupom de desconto ENAM, você vai receber aí 30% de desconto sobre o preço de capa na obra do professor. Então, aproveitem, tá? O cupom de desconto aqui. E aí, ó, professor, a gente recebe alguns comentários aqui, ó. A questão do aborto só aprendi com a didática do professor Jamil. Isso é outra coisa muito interessante. Vários vídeos do professor no Instagram dele também são verdadeiras aulas. Então, você que não segue o professor, já fica outra recomendação aí. Entra lá, segue e já assiste ali, maratona, vai maratonando. Ele traz novidades. O próprio caso aí do Robinho, né? Foi um vídeo, não sei se postou agora ou postou ontem. Postei agora há pouco. É um vídeo recente que o professor colocou. Eu estava até assistindo antes de entrar na live. Ó, o Glauco colocou aqui, ó, pode ser 50%? Olha, não pode. O nosso cupom é só de 30%, tá bom? Mas aproveite porque o preço fica muito bom. E o livro ele traz a parte geral, a parte especial do Código Penal e execução penal. Então, de repente, outros livros, você teria que adquirir 4 livros, né? 3 de penal, né? Que normalmente os autores colocam parte geral em um volume, parte especial em 2 volumes, e mais execução penal é o 4 em 1, né? E é totalmente colorido, enfim. Eu gosto muito desses métodos mnemônicos, de mapas, tabelas, aí eu coloquei tudo no livro. E eu sempre uso também casos reais. Então, por exemplo, eu vou comentar a participação em suicídio, eu trago o caso do Jim Jones, um caso que aconteceu na América do Sul, né, que centenas de pessoas acabaram cometendo suicídio por causa do Jim Jones. Então, eu acho que fica muito mais interessante estudar os tipos penais vendo casos reais, e sem contar que aumenta muito a bagagem, né, do leitor, de conhecer esses casos que muita gente não lembra, não conhece. O Glauco colocou aqui, a boa educação me impede de falar sobre... Muito boa.
Vamos ver o que o STJ vai decidir, né? Bruno, o seu logo, logo está chegando, viu? A gente já está começando os envios da nova edição do professor. Logo, logo vai chegar aí para você. E, professor, a gente recebeu uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Não sei se a gente consegue responder ela, e aí a gente já vai para o encerramento, pode ser? Foi Claro. uma pergunta aqui, ó. Cadê? Aqui. Professor, o que acha sobre o ciclo circadiano? Funciona mesmo? Você já ouviu falar sobre esse tema, professor? É a questão do sono, não é? Que Isso, ele exatamente. tá... Você já se recolher, luzes amarelas, e você ter esse cuidado com as horas de sono, né? E queria saber de você aí, professor. Então, eu tenho uma visão bem pragmática, assim, muitas pessoas têm problema com insônia, só que para mim é bastante simples como resolver. Para quase todo mundo resolveria, eu acho, sabe? É assim, é você acordar cedo, cedo e todo dia no mesmo horário. Então, assim, não consegue dormir? Começa a acordar cedo. Põe aí 6 horas para despertar, 5h40, mas todo dia. Evitar café, estimulantes, né, no período da noite, mas no final da tarde, evitar. E o terceiro quesito é treinar. Experimenta treinar. Faz musculação, mas faz musculação pesado, Gaste. porque aí vai dormir. A questão é que a pessoa ela não se cansa. Se você, não, né, não todos, mas o indivíduo que faz uma atividade só intelectual e fica muito parado, acaba não tendo cansaço físico e aí depois acaba dormindo mal. Se você incluir atividade física na sua rotina e treinar pesado, você vai ver que você vai ter um sono muito bom, um sono reparador. Para mim é o que é necessário saber sobre o sono, sabe? Dormir 6 a 8 horas por noite e é suficiente. Boa. Giovana, manda no nosso direct que a gente tem uma equipe para poder dar uma olhada para você, tá? Nesse seu pedido aqui. Então, pessoal, nós tivemos aqui a presença ilustre desse grande professor, Jamil, esteve aqui conosco. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e eu deixo aqui as suas considerações finais. Muito obrigado, uma honra participar. A gente conseguiu dividir bem, né? Eu coloquei metade do tempo mais ou menos para falar o que eu acho que vai cair, deu para falar de um monte de princípio, e na metade final aí deu para falar sobre métodos de estudo, que eu acho que vale por 1000 horas de aula você conhecer um método bom e aplicá-lo, né? Porque é o que permite você atingir o resultado. Desejo boa sorte a todos que vão prestar o ENAM. Fiquem calmos. E até para ajudar a manter a calma, procure pensar que não é uma prova única. Claro que a gente quer passar na primeira e faço votos e tenho fé que vocês vão passar. Mas estão falando em 3 provas por ano, né? Então, assim, vamos, claro, com seriedade, mas não precisa colocar sobre si um peso maior do que o necessário, né? E quem já está preparado para passar, quem já está aí competitivo, tenho certeza que vai passar no ENAM, vai tirar de letra. E quem ainda está começando, mais uma oportunidade de treinar. Tenho certeza que vocês vão ou passar ou aprender bastante fazendo essa prova. E concurso público é isso, né? Concurso público não se estuda para passar, se estuda até passar. Muito bom. Professor, então, mais do que um prazer, foi uma honra. Vamos marcar aí nosso treino, tirar do papel isso daí. A gente vai, hein? Então, combinado. Vamos marcar sim. E, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Ó, o Jax, o Lucas comentou aqui, o melhor do penal. Realmente, o professor Jamil é uma fera. Obrigado. Então, pessoal, boa noite, até a próxima e tchau, tchau.